Olá, aqui é o pastor Jones Bidarte Lopes, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Hoje eu quero falar sobre um assunto importantíssimo, fundamental no relacionamento entre marido e esposa. É a prática do perdão. O perdão é uma característica daqueles que têm intimidade com o Criador e com o Redentor. Perdão é a ideia central do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, quando estava na cruz, lá do alto, entre aqueles dois criminosos, Jesus proferiu, está registrado em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ele clamou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdão é reconciliação. Perdão é muito importante nas Sagradas Escrituras. Eles são o coração do Evangelho. Tudo que Deus fez e faz em nossas vidas começa com o seu perdão. Mas antes de entrarmos no assunto, toque no sininho. Compartilhe este vídeo com seus familiares, com seus amigos. Se inscreva no nosso canal e veja lá outros vídeos que nós temos falando sobre assuntos importantíssimos e que, quando aplicados à nossa vida conjugal, nos abençoa de sobremaneira. Então, voltando a esta ideia central do Evangelho, que é o perdão. E lá em Mateus capítulo 18 tem todo um capítulo falando sobre este assunto. A partir daí, ele passa a trabalhar em nós. O perdão se torna necessário porque somos criaturas falhas, defeituosas e erramos mesmo quando amamos. Às vezes até erramos justamente por amar, quando nossos excessos nos levam a ferir e a magoar o nosso próximo, o nosso semelhante. Além do mais, é mais fácil ferir a quem amamos do que a quem não amamos. Os mais próximos de nós estão mais sujeitos a sofrer com os nossos defeitos. Os distantes não podem ser atingidos por eles, somente os que convivem mais perto. Portanto, o natural é que os magoemos com mais frequência. Diante desse quadro é que entra o perdão e a reconciliação. Jamais podemos esquecer que vivemos em um mundo decaído, onde as coisas mais belas podem sofrer reveses inesperados. Mesmo casais que se amam profundamente e verdadeiramente irão, em um momento ou outro, causar dano no seu relacionamento e naquelas pessoas que amam. A falha não está na instituição do casamento, está nas pessoas que o compõem. Devido a esse quadro, perdoar e se reconciliar torna-se uma necessidade constante. Aprender a perdoar e a pedir perdão é uma necessidade vital dentro do casamento. São atitudes aparentemente simples, mas que farão diferença enorme dentro do relacionamento conjugal. Quando olhamos as Escrituras, encontramos inúmeras passagens falando de reconciliação. O próprio Jesus falou inúmeras vezes a respeito disso em seus ensinos, em suas parábolas. Alguém já disse que errar é humano e perdoar é divino. E é a mais pura verdade. O perdão começa em Deus e deve continuar presente na vida de todos aqueles que querem fazer
à vontade do Criador e do Redentor. Há muitas passagens nas Escrituras a respeito do perdão. Nem sempre relacionamos com a necessidade de perdão no lar e no casamento. No entanto, se deve haver perdão e reconciliação, ambos devem começar na família, na vida conjugal de um marido e de uma mulher. Algumas passagens falam sobre o perdão. Mateus 6, 14, 15 diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as ofensas. Aí está uma condição sine qua non. Você só pode ser perdoado se perdoar. Perdão antes de apresentar-se diante do Criador e do Redentor. Está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, lá no Sermão do Monte. Jesus Cristo nos ensina isso. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser julgado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Tremendo! Por isso que nós precisamos aplicar o perdão constantemente nos nossos relacionamentos. Ainda em Mateus capítulo 18, versículo 21, 22, nós encontramos um diálogo entre Pedro e Jesus. O texto diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí está. A prática do perdão deve ser uma constância na vida humana. Deve ser um ato contínuo. Nós precisamos estar sempre aptos a perdoar aqueles que nos ferem, aqueles que nos magoam, aqueles que nos causam dificuldades e problemas. E nós encontramos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sim, nós como servo do Deus Altíssimo, nós temos um ministério. É um ministério de proclamar o perdão de Deus e levar as pessoas a se auto-perdoar e perdoarem uns aos outros, pedir perdão a Deus, para que eles sejam reconciliados um com o outro e reconciliados com o Criador. Algumas perguntas importantes, eu gostaria que ficasse aí rodando na sua mente e no seu coração. O meu ouvinte tem o hábito de pedir perdão? Você perdoa quando o outro pede perdão? Você se sente perdoado? Qual a sua maior dificuldade em relação ao perdão?
Nós sabemos que o perdão tem esses níveis. Nós pedimos perdão a Deus, porque todo pecado é contra o nosso Criador e o nosso Redentor. Depois nós pedimos perdão a quem ofendemos. E a coisa mais difícil é o auto-perdão. É nós aplicarmos o perdão a nós mesmos. Nós precisamos começar a dar esses primeiros passos para descobrirmos essa fonte maravilhosa que é o perdão de Deus, que é a reconciliação. Nem sempre é fácil perdoar, mas é necessário. Não adianta esconder, encobrir o ressentimento, porque ele continuará ali e seus efeitos também. Precisamos aprender a perdoar. Alguns pensamentos e atitudes podem nos ajudar nesse ministério chamado Ministério da Reconciliação, através do perdão que promana do coração de Deus. Lembre-se de que os ressentimentos não fazem parte da vida cristã. É impossível caminhar lado a lado com alguém de quem guardamos mágoas, ressentimentos. Igualmente, não conseguiremos andar com Cristo se não perdoarmos a pessoa que Ele colocou ao nosso lado. Um outro passo. Lembre-se de que ninguém até agora tratou você tão mal quanto você tem tratado o próprio Criador e Redentor. E apesar disso, Deus esqueceu e perdoou você. Pegou toda a sua iniquidade e lançou no mar do esquecimento. Lembre-se de que você escolheu viver em um nível de vida superior. Não o nível de quem paga o bem com o mal, nem de quem paga o mal com o mal, mas em um nível em que paga o mal com o bem, conforme Romanos capítulo 12, versículo 21. Lembre-se de que Deus e a própria vida estão do lado de quem perdoa. Por isso somos felizes quando perdoamos e infelizes quando guardamos mágoas e ressentimentos. Faça mais do que orar pelo seu cônjuge. Abençoe sempre, em qualquer circunstância, através de um perdão genuíno e autêntico, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não permita que atitudes do outro determinem as suas. Isso levaria à retaliação e à vingança e à produção de mais mágoas, mais ferida e um fardo pesadíssimo. Perdoe. O que nós queremos dizer para você, meu amado casal, é que a vida conjugal é de pessoas imperfeitas e que essas pessoas imperfeitas machucam uma a outra, e a manifestação do perdão é o remédio que cura os nossos relacionamentos ruins e nos mantém unidos, visando aquele alvo que Deus tem proposto para a nossa vida, que é o propósito do Criador quando nos uniu. Manifeste perdão um ao outro, se auto-perdoe e esteja em íntima comunhão com o Criador e com o Redentor de suas vidas. É a nossa palavra no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor Jesus, tu do alto da cruz disseste: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nós vivemos às vezes de maneira bruta, rude e na ignorância, Senhor. Mas, Senhor, que nós comecemos a abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para nos ajustarmos e nos adaptarmos a uma vida de perdão e de reconciliação, visando o alvo que tu tens proposto àqueles que tu unistes através dos laços santos do matrimônio. É a nossa oração no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Amém.
Pastor Jones Midarte Lopes, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Toque no sininho, compartilhe este vídeo com seus amigos, seus familiares, se inscreva no nosso canal e deixe o seu pedido de oração. Estaremos orando para que a manifestação do poder, da graça e do perdão do Criador seja derramada de maneira abundante, copiosa, sobre a sua família e sobre o seu casamento. Em nome de Jesus, amém.